Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast Nascidos para Adorar. Como vocês podem perceber, estamos de casa nova. Pois é. Antes até de apresentar os convidados, nós queremos agradecer aqui de público a Urban Media House, esse estúdio que acolheu a gente ali nos nossos seis primeiros episódios. 6 primeiros episódios, foi muito bom assim. E para quem já me conhece, sabe, né, eu tenho uma agência de publicidade e a gente aqui na agência acabou tendo a oportunidade junto com um parceiro nosso, amigo também da Bessacine, e meio que numa conversa informal, falando sobre o podcast, sobre os projetos e tal, ele acabou falando, cara, por que a gente não monta lá? E eu sugeri, enfim, a gente conversou e acabamos montando aqui na nossa agência, na Mostarda Publicidade, o nosso estúdio de podcast. Mas como eu falei, né, agradecer a Urban, na pessoa de Igor, isso, que já conversamos com ele e tal, foi realmente um parceirão nosso ali durante esses 6 programas e acho que nos ajudou a ter uma noção de tudo, né, de como funciona. Então, muito obrigado, parceirão Igor aí. Quem quiser um estúdio aí pro lado de Salvador, nós ficamos aqui em Lauro de Freitas. Quem quiser um estúdio em Salvador, nós indicamos e continuaremos indicando aí a Urban. E estamos aqui, né, Felipe? Com certeza, essa nova temporada, né, esse novo, nova forma, né, de fazer em novo local, mas a essência mesmo, né? Sim, sem dúvida. Isso aí não vai mudar e é muito importante. Hoje a gente trouxe também 2 pessoas especiais, um casal de pastores amigos, que a gente vai estar batendo um papo bem legal. Então, desde já, queremos apresentar aqui pastor Isael, pastora Vanessa, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos ao Nascidos para Adorar. Que vocês possam ser usados por Deus aqui, né? Compartilhar essas histórias, que a gente possa crescer juntos. Tem muito aqui, aí, viu? né? Imagina. Então é isso, né? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Amém. Obrigada. Obrigado pelo convite. A paz do Senhor a todos. É um prazer sempre poder compartilhar, né, um pouco da palavra de Deus, compartilhar um pouco do nosso testemunho, mesmo porque eu acredito que essa é uma das melhores formas de evangelizar, trazer um pouco da nossa história, da nossa vida e da alegria de ter encontrado com Cristo. É um prazer imenso, né? Compartilhar, estar aqui com vocês, compartilhando nesse evento, esse podcast. Sempre bom falar, né? Do nosso testemunho, falar daquilo que Cristo, né, fez nas nossas vidas, né? A transformação. Quem transforma o homem é Cristo. Então, prazer imenso estar aqui. Eles estão assim meio tímidos, assim, daqui a pouco você vai ver, começar a soltar aí, né? É natural, fiquem tranquilos. Na verdade, eu sou tímido. Não parece, mas eu... Quem conhece não atesta isso, não. Se esforça, né? Esforçado. Disfarça bem. Esforçado. Mas isso aí. Então vamos lá, eu queria saber de vocês como é que foi o encontro de vocês com Cristo, né? Acho que a primeira parte a gente sempre pergunta, né, pra pessoa que vem aqui, como é que foi esse encontro de vocês até descobrirem que nasceram para adorar o Senhor. Aí já para fazer o trocadilho. Como é que foi? Se quiserem falar junto, vocês sabem. Quem foi primeiro? Eu. Pronto. Eu achava que tinha sido ao contrário. Não foi atrás de mim. No meio foto com Cristo, né? Minha avó e minha mãe sempre foram cristãs. Eu intercedia muito pela gente, pela família. E o meu foi meio assim, eu tinha um amigo que é bispo, ele investia muito, porque ele era evangelista, na gente, né? Tava mais próximo. E eu tive uma namorada. Essa namorada, ela era católica, apostólica, romana. Ela era praticante mesmo. Então, às segundas eu ia pra igreja com ela. E no final de semana eu ia pra igreja evangélica, né? E houve um momento que a gente rompeu, né? Terminou. E aí, o meu amigo sempre falava, rapaz, Cristo restaura, Cristo faz. Eu falei, eu vou fazer um propósito aí pra ver se realmente esse negócio de Jesus funciona mesmo. E aí, passei orava. E aí eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, vou fazer uma prova aqui. Se a gente voltar, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Pronto, fiz essa proposta para ele. E foi para um culto de segunda-feira, que não tem costume o pastor fazer o apelo no final, que era um culto de empresários, né? Tava lá, o senhor que tava lá, né? Atrás de um empresário, depois conta outra parte aí do... E aí fui,
Quando chegou lá no pastor pregando, pegou sobre Isaías 43. E ali descreveu minha vida toda. E eu disse, rapaz, no final perguntou, quem que é Jesus? Eu falei, Jesus. O senhor fez sua parte, agora eu vou fazer a minha. E dali diante, entreguei a minha vida a Cristo. E aí a outra menina só pra você aceitar Jesus. E interessante quando esse amigo fomos, você perguntou a Deus se ela é a mulher da sua vida. Pai, Deus fala esses negócios. Ele fala, eu vou perguntar. E aí orando, perguntei, Deus, Rafael é a mulher que o Senhor tem pra minha vida? E Deus, ele é bem assim, lindo, porque ele é direto. Ele disse, Provérbios 5:20. Por que, filho meu, estaria fascinado pela mulher estranha? E por que abraças a mulher que não te pertence? Mais direto que isso. Impossível. Meu Deus, mas ainda assim não fui teimoso, né? Que nem insisti. Paguei um preço até entender que tinha que separar. Aí separou e disse a Deus, eu não quero... Vou fazer igual a Paulo. Mas calma, Jesus, que eu vou querer mulher, que eu vou querer casar. No momento eu só vou querer... Fica aí fazer igual a Paula. No momento eu só vou querer me dedicar ao Senhor aí, aprender mais do Senhor, a ter mais intimidade. E ali eu comecei a dar os meus passos com Cristo. E aí Vanessa agradeceu, né? Ou não. Ele fica dizendo que só estava esperando Deus chamar a senha dele para dizer que era minha. Tá disponível. Eu tava no camarote, quando a vida tava na pista de bobeira. Foi. E você, Nessa, como é que foi? É bem diferente dele. Eu sempre gostei de ouvir a palavra de Deus, né? Novinha, eu fiz catequese, comunhão, eu ia à igreja católica também. Mas quando chegou assim aos meus 17 anos, eu comecei a ir na igreja evangélica, mas muito sem pretensão de me firmar. Era só porque eu gostava mesmo de ouvir a palavra do Senhor. Minha mãe já era cristã há algum tempo, ela já vinha orando pela minha vida, já tinha uns 5 anos. E eu era uma adolescente que gostava de farra, de balada, de beber. Eu nunca fui muito namoradeira, não era aquela tipo de jovem que, eu saía, eu queria namorar, não. Normalmente eu saía para dançar e para beber. E eu era muito feliz com essa vida que eu tinha lá. Meus pais se estressavam, eu tomei muita porrada de meu pai por conta da vida que eu queria viver. Mas eu gostava, sempre fui muito cheia de amigos, estava sempre rodeada de muitas pessoas, gostava de fazer festas, eventos. Todos os anos eu promovia Halloween com caixão, aquelas coisas todas, e a festa era muito cheia a ponto de eu dizer assim, não dá mais, o pessoal ficava me procurando, querendo, e não cabia mais, porque eram realmente festas bem cheias, bem badaladas. E eu achava que eu não ia me converter nunca, porque eu gostava dessa vida desregrada que eu vivia lá, né? Gostava muito de dançar mesmo. Mas cada vez que eu ia na igreja evangélica, Deus, ele bradava no meu coração. Era muito forte, assim, a chamada de Deus na minha vida. E eu dizia, Deus, eu não vou para a igreja, porque para me converter e não me firmar, não ter uma vida de verdade, eu prefiro ficar desse jeito. E chegava um momento de eu ir para a igreja, ouvir o culto e tal, e da igreja eu ia para balada. Eu levava uma roupa diferente, trocava no banheiro da igreja e de lá ia para farra. E Deus me chamando para aquele compromisso. Eu sentia que Deus queria algo a mais comigo. E aí chegou um momento, aos 17 anos, que eu falei assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou entregar minha vida para Jesus, vou mudar de vida de verdade. E aí eu me lembro que eu tinha preparado toda a minha festa de 18 anos, já tinha comprado engradado de cerveja, já tinha convidado todos os amigos. E quando chegou 2 dias para eu fazer 18 anos, foi tão forte o chamado de Deus que eu me converti 2 dias antes de fazer 18 anos. E eu falei, e agora que já está tudo programado, já está a festa toda pronta? E eu sabia que quando eu entregasse minha vida a Deus, ia ser para valer, porque eu sempre também fui uma pessoa determinada. Quando eu me proponho a fazer algo, eu me lanço naquilo e vou de verdade até o fim. E aí eu falei, e agora, meu Deus, eu me converti antes de fazer os 18 anos, está tudo pronto, e aí? E aí, bom testemunho seria dizer que eu joguei tudo para cima, não fiz a festa que... Não, eu fiz a minha festa de 18 anos como se fosse uma despedida do mundo. E aí convidei todo mundo que tinha para convidar, a gente encarcou o dente mesmo, naquele engradado que já estava lá preparado, comemos, dançamos. E aí foi definitivo, realmente. Depois daquele dia dos meus 18 anos, eu não quis mais saber de nada. Mesmo eu ainda tendo aquele desejo, aquela vontade,
Eu disse, não, agora é para valer mesmo, eu vou me entregar de verdade a Cristo, eu vou me envolver na obra, porque quando eu estava nesse processo, começou uma igrejinha. Eu me converti numa igreja grande, onde tinha muitos jovens e aquele negócio todo muito bom. Mas Deus começou a me atrair para uma igreja pequenininha, uma congregaçãozinha. E igreja começando, vocês sabem, né? Todo mundo que está ali começando faz tudo. Então, a gente canta, a gente dança, a gente prega, a gente dirige o culto. E eu não me sentia bem com isso, porque eu estava no mundo ainda e, ao mesmo tempo, começando a fazer as coisas para Deus. E aí, depois dessa decisão mesmo, no meu aniversário, de me entregar e dizer, agora de verdade, agora é para valer, eu não quis mais saber. E eu me lembro que as pessoas que moravam no conjunto, eu era popular, todo mundo me conhecia, as pessoas que moravam diziam assim, isso aí é só até o primeiro carnaval. Podem, será que quando o primeiro carnaval chegar, ela joga tudo para cima? E para a glória de Deus, já se passaram 22 carnavais, e eu estou firme realmente Amém. em Cristo, amando Ele cada dia mais, e amando poder atrair pessoas para Cristo. Porque eu me lembro que quando eu me converti, aquela ânsia mesmo de Jesus, e eu me lembro que as pessoas que andavam comigo, elas foram se convertendo e uma a uma vieram para Jesus também, e isso me deixava muito feliz, porque eu sentia que com que Jesus me contagiou, eu estava conseguindo contagiar as pessoas que estavam próximas de mim também. Isso foi muito gratificante. Aí a pergunta é que não quer calar, pelo menos pra mim. Ainda sente vontade, brincadeira. Não, brincadeira. Mas realmente Jesus Cristo tirou. E como é que foi que a vida de vocês se encontraram, né? Isso foi em que bairro aqui de Salvador? Já era no Cabula ali? No Cabula. Com JC. Você com a sua vida de atleta, que eu sei. Tinha um corpo fitness. A gente se conhecia desde criança, né? Porque morávamos no mesmo bairro, nossos pais eram de lá desde o princípio. A gente dançava quadrilha, né? Éramos quadrilheiros, então sempre nos encontrávamos nesse período. E a gente já tinha uma amizade. Aí rolou um lancezinho assim na época do mundo, mas não foi um compromisso sério, foi só aquele negócio de que o pegazinho, né? Popularmente fala, foi um pegazinho. E aí depois a gente começou a ir para a igreja, para essa igrejinha, e eu me envolvi logo na obra, me lancei de cabeça e fazia um pouquinho de cada coisa. Ele costuma dizer, não queria nada, né? Queria nada. E como eu jogava bola, então a maioria dos jogos eram os domingos, né? Então a gente tinha domingo que tinha 3 jogos. Sim. Então eu saía de um, entrava no carro, ia trocando de roupa dentro do carro. E quando eu chegava era 6 da noite, 6h30. Não bebia, que tinha largado. E então eu não tinha muito compromisso. Digo, compromisso com a obra, esse negócio eu tô fora. Eu vou deixar aqui só no banco, casa, igreja. Pra mim tá tanto que do nosso grupo, o último a se envolver realmente com a obra fui eu. Porque eu não queria realmente conta com obra, só queria conta com Cristo. Eu não queria fazer nada da igreja, Só queria jogar bola, mano. só jogar bola. Que é algo que é muito comum, às vezes. Tem pessoas que, como o seu caso, que já querem de cara pela oportunidade de fazer as coisas, e outros também que fica retardando, né, esse chamado. E é muito natural. E tem gente que até hoje retarda o chamado, né? Não tem pra onde correr. Acho que é uma luta constante. O Bruno brincou aqui sobre a questão de ainda tem desejo, e assim, acho que a nossa luta é uma luta constante, né? Por mais que a gente se aperfeiçoe na fé em alguns momentos, mas enquanto estivermos aqui, estaremos lutando, renunciando contra os nossos desejos. Então, cada um com as suas demandas, com as suas Exatamente. vontades. Talvez o que outrora era uma dificuldade para você, hoje não é mais, mas surgiram outras coisas que hoje você também luta contra isso. Acho que esse é o grande desafio da caminhada cristã. É o negue-se a si É o mesmo. negue-se a si mesmo. É renúncia. É você realmente renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Isso muda. Aí a gente começou a surgir o interesse, né? O sentimento entre a gente, ele, com esse jeitinho assim muito carinhoso, foi conquistando. E eu nunca pressionei ele. Bora fazer a obra, vamos comigo, não. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu tenho esse jeitinho assim de terminar envolvendo as pessoas nos projetos que eu acredito. Então, quem está à minha volta, normalmente eu trago junto comigo. A gente sabe na prática. Na verdade, eu fui levado pra Cova dos Leões. O pastor armou uma arapuca pra mim. Eles vão na reunião e disse, eu quero ser na reunião. Eu, pastor? Cara, ele, tá bom, eu vou lá. Fui na reunião, eu chego lá na reunião, não, a gente vai montar um grupo jovem e Vanessa vai ser a líder e você vai ajudar ela a
Falei, eu não tenho condições nenhuma, não tenho paciência, não sei ir atrás de ninguém, não sei bajular ninguém, sou muito direto, não sei fazer arrodeio. Ele é mais Deus vai trabalhando. O senhor tá dizendo bem. Não me responsabiliza por nada, viu? Se alguém for fazer queixa. Então, já descobri com quem que eles aprenderam. Eu vou contar aqui. Esses dias tô lá em casa, aí daqui a pouco chegou uma mensagem: a gente queria chamar vocês aqui em casa, eu e a Daiane, né? Aí a gente foi, e a gente ainda ficou assim, ela não falou o que era, né? A gente, rapaz, o que será que é, velho? O que será que é? Aí a Daiane fez a piada, eu acho, né? Falando assim, não, negócio de casal a gente não gosta não, né? Aí a gente falou brincando e tal, e foi. Aí chegou lá pizza, bolo. Banquete. Tem alguma coisa errada nessa história, assim, velho. Aí ela, não, porque a gente vai fazer um encontro de casais, a gente queria que vocês ajudassem, aí não deu outra. Quando a gente foi ver, assim, tipo, não foi, se vocês querem, foi já tá... Você acha O que nome a gente já faz tá aqui assim? já. Não, já tava organizando e a gente dando opinião, depois eu fiquei assim, rapaz, eles vieram disfarçadamente assim, mas foi massa. Mas, então eu já descobri com quem que vocês aprenderam isso aí, né? Mas vem cá, vocês deram um salto aí na história, né? Quantos anos você tinha quando vocês se conheceram? Quando se conheceu não, né? Quando começaram a namorar. 19, né, Lisa? Ah, foi cedo, logo depois, Eu me né? converti com 18, aí a gente já começou aquele climinho e tal. E aí acho que com os 19 eu acho que a gente começou a namorar. E aí nessa igreja que você falou que era pequena, tinha aberto. E aí quando vocês assumiram jovens, ainda era nessa igreja. Então, essa igreja aí, uns 10 anos, 9. E eu acho que mais ou menos isso. E já começou Ela toda a acabou na mesma trajetória. igreja? A trajetória ministerial já começou desde aí. Então a gente se envolveu, como eu falei, com um pouquinho de cada coisa. A gente dançava, a gente fazia teatro, a gente. Aí dança, E era você precisa de um grupo de dança. Aí, né? Eu tô pra ver ainda, até hoje eu não vi ainda essa dança desse. Me chame no dia, por favor. Só tentaram me botar no louvor, mas... E o vídeo não dava pra mim, não. Então, o negócio Isso aí veio pra mim, não. Né? É importante ter esse discernimento. Eu tinha muita vontade de aprender a tocar bateria. Né? Ah, eu tava no caminho Tava certo. mexendo com os 2 pés, braços, de igual esse negócio, acho que não tem essa coordenação. E aí depois eu fui, porque eu aprendi a tocar guitarra, que o meu tio era roqueiro, tinha um tio que era roqueiro, ele tinha uma guitarra, eu esqueci a marca, mas uma das melhores marcas que tem, e jogava debaixo da cama. E tem um amigo meu que ele tocava instrumento, falei, eu vou pegar essa guitarra e pedir ele pra dar uma aula. E ainda tem uma pessoa que ainda profetizou, né, disse que ia ser guitarrista. É porque você tinha cabelo grande, pô. Aí ela... Não, já tava de cabelo. cortado já. A gente tava na praça do conjunto conversando, né, que a gente sempre reunia. Sim. E aí essa irmã chegou lá, então disse que você ia ser guitarrista. Ele, pô, tô folgado, não queria aprender. Juntou o que ela queria falar com o que eu queria ouvir. Aí, pô, aí segurei. Pra lugar nenhum, quando comecei o dedo, Não alcançava. não obedecia, que tem que ir pra lá, pra cá, e digo, rapaz, esse negócio não dá pra mim não. Eu achei que bateria que era difícil. Tanto que eu ganhei um violão, tá lá em casa até hoje. Uns 3 anos, tô indo lá. Pela E pandemia, acho que já tem mais, sério. 4 horas. Tá lá, tentando Parado. aprender, parado. Ele Tentando aprender, ele lá parado. Ele toca uma música e uma corda só. É berimbau. É, berimbau, é. Aprendeu a tocar berimbau. Instrumento errado, acho. Realmente ele toca certinho porque eu conheço a música. Quando ele começa a tocar, ele não é tal música, mas também só é. Isso aqui é amor. Sentiu. Realmente. Mas aí vocês assumiram os jovens nessa igreja. E aí como foi esse processo aí dos jovens lá? Pra mim foi bastante conflito, né? Como eu já disse que eu não tinha muita paciência e jovem, quando você vai amadurecendo, sim, tem que estar perto, né? O mais perto possível que você possa estar, você tem que estar. Então, para mim, foi uma época de aprendizado, tratamento, e Deus foi me mostrando realmente o que Ele queria, né, para minha vida. Mas foi uma experiência que eu acho que todo cristão deveria passar para começar seu ministério, os ministérios dos jovens. É bem árduo, mas para mim foi bem gratificante. E trabalhar com jovem é uma coisa que você tem que ser presente, estar presente de fato, né? Eles precisam de entretenimento, mas ao mesmo tempo eles precisam de uma boa bagagem espiritual, de palavra de Deus mesmo. E assim, tem que estar presente, tem que acompanhar. E o nosso processo de trabalhar com juventude era desde a escola mesmo, a gente acompanhava a nota, acompanhava desempenho.
e linkava isso ao que eles faziam junto com a gente, porque se tivesse mal na escola, se tivesse de qualquer jeito, então a gente dava aquele stopzinho, né, do trabalho e chegava mais junto, acompanhava, a gente fazia visita, ia nas casas para saber dos pais como era que estava o comportamento, e os pais achavam em nós um apoio muito grande, né, qualquer coisa que eles passavam e não sabiam lidar com seus filhos e tal, eles buscavam inclusive esse auxílio na gente, e a gente entendeu que isso fazia toda a diferença, porque a gente tinha um grupo forte, um grupo engajado, um grupo comprometido, um grupo que queria realmente buscar mais do Senhor. Então a gente entendeu que isso fazia toda a diferença, ter uma liderança junto a eles e também junto à família. Sim. Então a gente trabalhou por muitos anos, a gente muito tempo mesmo, né, com a juventude, e chegou um momento que os nossos bispos na época migrou a gente para um outro ministério, e toda a igreja sentiu e ficou pensando a respeito dessa mudança, se realmente seria uma coisa assertiva, se quem viria depois da gente daria todo esse acompanhamento, esse suporte. E eles nos disseram que era porque Deus queria nos levar a uma outra responsabilidade, queria nos levar a um outro nível espiritual e tal. Mas foi uma coisa que a gente sentiu que fez uma diferença muito grande a partir do momento que a gente foi desligado ali deles, né? Aquele grupo que participava, aquele montante e tal, alguns foram se dispersando e tal. Então, isso são coisas que a gente deve se preocupar, né, na igreja em si, quando for tomar uma decisão como essa e tal, se realmente é o momento de a gente fazer, se é a decisão mais assertiva. Mas, assim, para a gente foi uma experiência muito boa, a gente cresceu e aprendeu muito com isso, fez toda a diferença para a gente ministerialmente. E, assim, a gente entendeu também que Deus queria trabalhar com a gente em outros âmbitos, né? A gente passou na igreja que a gente congregava, eu não sei se eles chamam de degraus, mas haviam etapas para você passar. Então, começava com obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros e pastores. E a gente fez essa trajetória toda. Então, para a gente também isso foi muito importante, porque a gente aprendeu um pouquinho em cada lugar que Deus foi nos colocando. A gente criou uma experiência com isso e aprendeu também a respeitar cada departamento desse, sabe? Às vezes a gente ficava assim, será que para você ser um evangelista necessariamente você precisa ser um diácono? A gente por alguns momentos nos pegávamos perguntando isso, porque cada igreja tem uma doutrina e tem uma maneira, né, de trabalhar com a igreja. E a gente ficava muitas vezes se perguntando se isso seria necessário ou não. Porque às vezes você é chamado de evangelista, então necessariamente você precisa aprender como servir como diácono, mas a gente também percebeu em alguns momentos que pessoas que partiram de um ponto para o outro, muitas vezes não sabiam respeitar aquilo que vinha antes, sabe? E tratavam as pessoas de forma que não deveria ser tratado, se comportava como se elas fossem melhores. Falava não que o outro. Sim. Eu não tenho muitas palavras enfeitadas. Mas na prática é isso mesmo. Acho que a igreja é uma escola, né? Acho que quando você está muito novo, está envolvido, né, e realmente tem compromisso ali com diversas áreas, eu acho muito importante você passar por essas etapas, porque você conhece uma realidade de igreja que muitas pessoas talvez não conheçam. E chega de paraquedas em um local, né, entendo paraquedas, mas não vivencia, né, esses momentos. Então, o diaconato, por exemplo, meus pais, vocês conhecem, sabem que são diáconos, e a importância de você servir na casa do Senhor é muito grande. Assim, acho que às vezes tem aquela pessoa ali que está servindo ali que talvez ouve logo de cara coisas que não queria ouvir ou expressões que não queria presenciar. E isso acaba, acho que, forjando em nós o caráter de Cristo, né? Você servir, eu acho isso importante. Isso não quer dizer que um presbítero, um pastor não deva servir. Deve servir sim, acho que serve até mais a depender do caso, porque são esferas diferentes. Mas você ter essa visão do serviço é importante. Um outro ponto que você estava comentando sobre a liderança jovem, eu acho que liderar jovem, ainda mais sendo jovem, ainda é um desafio muito maior. Porque você está vivenciando as mesmas coisas que os seus liderados estão ali também enfrentando. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive a oportunidade há um tempo atrás de liderar jovem, sendo jovem. Hoje em dia, lá na igreja, eu além de cuidar de adolescente, que é 15 anos mais novo que eu, basicamente, eu ainda lidero os homens agora, que está na mesma, né, faixa etária. Então, são níveis totalmente diferentes de atuação, mas que eu percebo que a minha experiência que eu tive como jovem, como adolescente cristão, hoje em dia reforça muito mais um posicionamento meu. Então, a autoridade que eu tenho de chegar para ele e falar, olha, se você fizer isso, vai dar errado. Porque eu não fiz e deu certo. Eu conheço pessoas que fizeram e deu errado.
E você entender, né? Hoje em dia é um dinamismo muito grande da adolescência. Então, a linguagem, o gosto da galera, como é que funciona, o modo de comportar, isso muda, né, de bairro para bairro. Né? Talvez lá em Vilas, por exemplo, a cultura adolescente seja uma. Lá onde eu congrego é outra totalmente diferente. Então, ou você se enquadra nesse perfil deles, na linguagem deles, no que eles ouvem, no que eles gostam, para gerar realmente essa aproximação, ou então você não vai ser um líder que vai ser referência. Você vai ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que só quer cobrar, só quer cobrar. Eu lembro que quando eu era líder jovem, pela imaturidade talvez, eu era muito disso, né? Eu cobrava muito. Mas eu cobrava porque eu fazia, mas essas pessoas elas não querem, porque ela ouve cobrança em casa, ouve cobrança na escola, ouve cobrança no trabalho eventualmente, chega na igreja também essa cobrança. Então você tem que ter isso, mas com muito equilíbrio, né? Com muita calma. E eu acho que essa experiência na igreja ajuda, não somente na igreja, mas de modo geral, na vida, né? No profissional, de você saber se portar, conversar com as pessoas, segurar um microfone para poder falar em público, por exemplo, é o que você aprende na igreja. Eu vejo pessoas hoje em dia em ambiente profissional que segura o microfone tremendo. Trabalho de faculdade. Pô, é um seminário que fica nervoso porque não tem a prática da oratória na igreja. Então é muito importante essa vivência nossa, né, de como cristão, de servir na obra do Senhor. E você falou uma coisa muito interessante que para a gente também foi crucial, que nós lideramos jovens e adolescentes na época que nós éramos jovens, e nós tínhamos um desafio muito grande, porque nós ficamos namorados e noivos por 7 anos. Sim. Então preservar a santidade... Rolou, viu? Pior que não foi nem eu, foi a construtora. Foi mesmo, a gente pegou um apartamento e tinha que esperar sair, pegou na planta. E tinha que esperar. Construção, acho que era um ano. Acho que era 2, Mira. Acho que era 2 anos. 2 anos a construção. Esse 2 levou aí uns 4 a 3. Era pra provar, meu. Então, assim, a gente se amava, já sabia que era o que Deus tinha preparado pra gente, o nosso relacionamento e tal. Queria avançar os níveis, mas sabia que até que as alianças entrassem no dedo, a gente precisava se preservar. E liderando a juventude nesse período era um desafio ainda maior. Mas a gente entendia que esse era um motivo, mais um dos motivos para que a gente se preservasse. Sim. Porque nós éramos espelho para eles. Então, se a gente caísse naquele aspecto, a gente estava dizendo a todos eles que se o líder caiu, é comum se isso acontecer com eles também. Então, assim, era difícil pra gente, né? A gente fazia todo o negócio de compartilhar isso, porque pra juventude isso é uma coisa que surge um efeito. Então, a gente fazia tipos de jejuns para poder Deus nos fortalecer. Ficava um período sem se ver. Não, vamos ficar uma semana sem se ver. Quem nunca? No final de semana. Ou então, aí a gente dizia, não tá dando certo esse negócio de ficar muito tempo sem se ver. É melhor a gente se ver, mas só se ver junto com todo mundo. Então, a gente ia criando várias estratégias para a gente superar, suportar aquilo e ser fiel realmente até o fim com o Senhor. E assim, isso para eles era espelho, porque a gente sempre foi com as pessoas que Deus coloca sobre nossas prioridades, de estar junto. Então, quando você convive no dia a dia, você sabe o que é verdade e o que não é. Então, eles viam que realmente era a nossa luta constante, mas que a gente lutava para enfrentar e vencer aquilo todos os dias. E a gente percebia que isso refletia neles, porque aqueles que estavam namorando procuravam também seguir o mesmo caminho. Hoje a gente tem uma pessoa na nossa vida, a Maiara, que a gente chama de filha, como se fosse uma filha pra gente mesmo. E assim, a alegria da nossa vida é ver o quanto ela batalhou para poder vencer isso também. E hoje ela casou, a gente celebrou o casamento dela e ela, assim, tem a maior alegria de dizer, casei virgem, meus pais sabem e tal. E ela fala dessa maneira, porque ela entendeu a importância de se manter em santidade, em preservar isso, porque Deus nos dá uma chance, uma oportunidade de fazer a coisa certa. Eu sempre dizia, gente, não tem coisa melhor do que você poder se entregar para a pessoa que Deus separou para você. E às vezes a gente acelera o processo de forma desnecessária e você perde uma coisa que poderia ser muito diferente. Com certeza. Vocês tocaram em alguns pontos, né? Teria algumas coisas, mas que você falou por último, eu vivi na prática também, né? Eu e Daiane, a gente quando começou a namorar, naturalmente vem as vontades e tal, e a gente ficou assim, a gente colocou, e eu tinha 2 casais próximos a gente que caíram e eles terminaram o namoro, começou a desandar, e a gente ficou muito com isso, assim, a gente falava um pro outro assim, pô, a gente quer casar, quer ter uma vida certinha, e tá vendo que quem não tá cumprindo esse pré-requisito aí de se manter em santidade, tá terminando e tal, e eu falei com ela, assim, a gente falou, né, eu tenho certeza que se a gente cair também, a gente vai insurgir nos mesmos erros e vai acabar que a gente também vai separar, porque parece que perde, sei lá, a graça. São brechas que foram abertas. A gente abriu uma porta uma vez.
E a primeira vez que um abismo Chama outro chama outro. Então ali você foi a primeira vez, chorou, no dia se arrependeu, me perdoa Deus. Mas por ter aberto a porta, você tem acesso. E aí quando der vontade de novo, e aí vai caindo naquele ciclo. Você falou uma coisa que eu sempre falava isso pra Daiane. Eu falava assim, ó, eu tenho certeza que foi Deus que juntou a gente. E Deus não habita no pecado. Nosso namoro, ele é um namoro santo porque tem Deus. A partir do momento que a gente pecar, Deus sai do negócio e é com a gente. E se depender da gente, vai dar errado. Eu sempre falava isso. E é exatamente isso, né? Como você falou assim, ó, tipo, agora é com vocês e se for depender da gente... E aí eu vejo isso no reflexo nos casamentos, né? Eu acho que, claro que não é uma regra absoluta, mas aparentemente as pessoas que têm essa questão de se guardar Essa escolha, vão né? ter casamentos mais felizes. Eu lembro que a gente, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas lá na igreja a gente passou muitas coisas porque, inclusive, falavam que que Daiane estava grávida e a gente só estava casando porque ela estava grávida. E a gente aqui assim, poxa, a gente se matando aqui pra... Não sabendo mais da gente, né? A gente se matando aqui pra não Fizeram por cair. nós. Enfim, e aí a gente... Pessoas que me chegavam pra gente e falavam que a gente tinha tava tendo relação, a gente tinha tido. Falei, pai, não. Aonde? Como é que aguenta? Está Jesus. E isso aconteceu também com as pessoas que conviviam com a gente naquele período. Todas que se guardaram hoje estão juntas e vivendo um relacionamento. E aquelas que não se guardaram realmente teve... Separado. a gente tem... E as que não separaram viveram casamentos muito complicados. Muito. E assim, como eu falei, não pode não ser uma regra. Eu tô falando de experiências próximas e vocês de experiências próximas a vocês também, né? O fato Deus, ele é uma regra. Se Deus não tá no negócio, é por você, conta própria, e por conta própria não vai dar muito certo, não. E até aproveitando essa oportunidade, porque hoje eu tô no meu segundo casamento, não sei se vocês sabem, mas eu fui viúvo com 24 anos de idade. E minha primeira esposa, nós começamos a namorar também cedo. Eu tinha 15 e ela tinha 14 anos. Então por isso que levamos 7 anos para poder nos casar, e foi desse jeito também. Luta atrás de luta, mas conseguimos nos casar, tanto eu quanto ela, guardando ali, casamos virgens os dois. Então, hoje em dia, quando eu converso com o adolescente, para mim, eu falo, olha, não namore cedo, sabe? Vai ser mais difícil, né? Você, Vai ter mais tempo pra lutar. você quer namorar, mano? Faça 18 anos, você já tem seu trabalho, já tem condições de eventualmente pensar em um relacionamento mais sério, um casamento, porque se você ficar brincando, entenda brincar com o pecado, chega uma hora que você vai se dar mal. Então, isso aí foi muito importante, você ter esse momento de pureza, e assim, foram 3 anos de casamento debaixo da graça de Deus, abençoado, e hoje no meu atual casamento, já são 7 anos, segui a mesma coisa, sabe? A gente se conheceu e você já estava em outro nível, porque você já é independente financeiramente, você já tem possibilidade de fazer um monte de coisa que com 15 anos você não tem, e ainda assim você manter, né? Escolher, falar assim, não, vamos manter, o princípio é o mesmo, o princípio não vai mudar, não vai quebrar, e a mesma coisa aconteceu, a gente se guardou, e é bênção, tem sido bênção. Então, a escolha que você faz de agradar a Deus, é impossível você se frustrar. É impossível você se decepcionar, porque Deus ele é fiel. Ele vai honrar você em tudo. Então, só que as pessoas elas têm dificuldade de acreditar nisso. E assim, ó, no meu caso, eu fui roubada por pouco tempo. Porque no meu caso, eu sentia que Deus estava me dando uma nova chance. Porque aos 17 anos, eu me entreguei. Sim. Eu me converti com 18, assim, 2 dias para 18, mas aconteceu com 17 anos. Então, eu senti aquela dor de que, por pouco, eu não me preservei. Então, eu entendi que, a partir do momento que Deus me deu uma oportunidade com a pessoa que Ele separou para mim, eu faria diferente. Porque era a chance que Deus estava me dando de fazer a coisa certa. E aí eu usava isso mesmo, não tinha vergonha de falar. Eu usava isso como testemunho para elas, para que as meninas não permitissem que elas caíssem nesse mesmo laço. Porque foi uma coisa que para mim só foi frustração, não valeu a pena, não foi bom, nada. Eu só perdi uma oportunidade de ter feito a coisa certa desde o início. Porque o inimigo roubou isso de mim. Então eu usava isso. E o fato de a gente ter pessoas à nossa volta que seguiram o mesmo trajeto que a gente, aqueles que optaram fazer o certo e aqueles que optaram fazer o errado, também era referência para eles dizerem, pô, realmente, vale a pena fazer dessa maneira, porque no final, olha o que deu. Sim. E nosso relacionamento sempre foi um relacionamento bacana, as pessoas que convivem com a gente, e hoje a gente trabalha com casais, veem que realmente é uma coisa que a gente constrói de acordo com o que Deus nos direciona a fazer. Então, que vale realmente a pena você fazer aquilo que Deus quer. Isso é muito interessante que a gente está aqui em um programa, e isso aqui com certeza vai circular, mas eu acho que é interessante a gente falar, porque eu gosto do pastor Misael, que ele é direto, né? A gente estava falando assim, ele não tem meias palavras.
E é simples assim, nós somos cristãos, e quem é cristão, eu até falei lá na igreja recente sobre isso, quem é cristão, ele é um seguidor de Cristo. E em sendo seguidor de Cristo, você tem que cumprir o que Cristo mandou. E isso que a gente está conversando é o mandamento de Cristo. A fornicação, que é o sexo antes do casamento, é um pecado. E se Deus está falando que não é para, Jesus falou que não é para fazer, é porque não é para fazer. E aí, o porquê disso, quem sabe é ele. A gente está contando relatos aqui de que isso funciona, que funcionou pra gente e várias pessoas que a gente conhece à nossa volta. Então, é simples assim, né? Que a gente vive num mundo as pessoas tentam tanto deturpar as coisas. Não, mas Deus é amor. Maquiar, né? Mas Deus... Mano, o que Jesus falou que não é pra fazer, não é pra fazer e acabou. O que você fizer, além disso, é pecado e Exatamente. sofra suas consequências. A gente não tá falando aqui pra quem não é cristão, a gente tá falando pra quem é cristão. Se você é cristão, você tem que seguir o que Cristo mandou. E seguir o que Cristo mandou é isso. Aí depois do casamento é não adulterar, é não mentir, é não roubar. É tudo isso que Jesus falou, é seguir. Cada fase da vida tem uma etapa, tem algo para se cumprir. Um namoro você se guarda, um casamento você também tem que se guardar, prevenir o adultério, a mentira. E é interessante quando se fala de trabalhar voltando aqui com jovens, eu vinha conversando com minha tia ontem no carro, eu dizia, olha, hoje infelizmente as igrejas não preparam os jovens para o casamento, são pouquíssimas igrejas. A gente empurra o jovem para o casamento. Tem que casar para não pecar. E aí, sem essa preparação, a probabilidade do casamento dar errado é grande. Sim. E eu sempre fui muito direto, né? Tinha a menina que chamava de pai, meu pai não sei o que, e eu sempre fui muito, não sei, vou dizer, poxa, mas você é baixo astral. Eu falei, não sou baixo astral, não. Meu português é claro, porque a televisão, a internet, não tá escondendo mais nada. Mostra tudo claro. E se a gente na igreja ainda ficar cheio de dedos, né? Com jovem, com adolescente, não, lá. Ele vai olhar na internet e lá o diabo vai ensinar totalmente errado, se a gente ficar aqui só mentindo. E eu sempre dizia, você vai namorar pra quê? Vai casar? Já tá trabalhando? Não. Se preocupe primeiro em agradar a Deus, termine seus estudos, vá pra faculdade, arrume um trabalho, depois você pensa em arrumar um namorado. Porque se você pegar um perturbado, todos os seus projetos que você tem vai cair por terra. Porque você vai arrumar um perturbado. Se você engravidar antes do casamento. Então sempre muito bem claro. E eu sempre digo isso, as igrejas precisam ensinar os jovens a querer a Deus, a estudar, a ter uma preparação. Porque quando a gente empurra os jovens, a gente está entendendo e digo, rapaz, casamento não é só sexo. Porque o jovem quando casa, ele casa, qual é o objetivo que ele casa? Pensa só nisso, né? Só nisso, não vou construir minha família, vou ter minha casa, não. Ter relações sexuais. E tem meninas que casam, quer casar logo, porque quer sair de casa. Então são motivações erradas que lá na frente no casamento Se frustra. Vai se frustrar e aí não vai dar certo. Tanto que hoje o maior índice de divórcio, infelizmente, é no meio dos evangélicos, dos crentes, né? Que não era para ser. Porque justamente tem essa... Desculpa, Bruno. Tem essa falta de preparação, né? Porque você não entende o propósito real do casamento. Lá fala comigo, você não quer namorar, você quer beijar na boca, cara. Porque namoro você compreende compromisso. Você não quer compromisso. Você quer ficar com uma hoje, outra amanhã, aparecer uma mais bonita, você quer mudar para uma mais bonita, e você vai. E quando você visualiza um casamento de modo geral, não é dessa forma. Eu lembro que na minha época, por exemplo, estava muito forte novamente a escolha esperar, né? Hoje em dia, se eu perguntar para as meninas o que era o escolha esperar, ninguém sabe o que é isso. Ninguém entende essa questão de pureza sexual, porque, como você falou, está muito escancarado, né? O certo é você fazer isso, o errado é você se guardar. E houve essa inversão total de valores, de princípios. Isso que você falou também é interessante porque eu tava conversando com, não sei com quem que foi que eu tava conversando ontem, que acho que foi uma psicóloga que tava falando. Cara, se você não ensinar, o que é o que você tá falando, se você não ensinar abertamente, o mundo vai ensinar. E o mundo vai ensinar errado. Então a gente tem o nosso papel como pai, como pastores, como amigos, de ensinar à luz da Bíblia, né? A pessoa tem a escolha dela, a gente não pode forçar nada. E o que Misael falou é engraçado porque tem, eu acho que o contraponto de um chamado individual também. Eu acho que tem pessoas que realmente têm que cumprir esse caminho, tem o chamado que no meu caso particularmente, a gente viu nitidamente Jesus falando que era Deus falando que era pra gente casar com 19 anos, e a gente ouviu e casou. E talvez por tudo isso que a gente tá falando, porque se esperasse fazer faculdade, eu ainda brinco com ela, falava, se eu tivesse entrado na faculdade, a gente até entrou namorando, depois eu saí.
Se eu tivesse ido viver uma vida de trabalho, de faculdade, dificilmente a gente teria ficado junto. Tô falando por mim e por ela, acho que até dentro daquilo que a gente conversou aqui mais cedo antes. E aí a gente fez o caminho inverso, a gente escolheu casar e crescer junto. Não é uma regra, mas porque os dois também estavam muito firmados no que queriam ali, do que queria. O objetivo não era só casar para se livrar do pecado. A gente falou, não, a gente quer ter uma vida, tenho certeza que é você que Deus preparou para mim. Então vamos juntos lutar e construir juntos. Mas de fato, hoje o normal é o contrário, né? É a pessoa querer casar só pra ou sair de casa, ou... É uma fuga, né? Viver sua própria vida, né? É bem complicado. Vocês falaram uma outra coisa que eu achei interessante, que enquanto vocês falavam aqui, que eu vi, aí eu sempre trago exemplos de fora pra contextualizar o que eu tô falando, né? Vocês passaram pelo mesmo processo, que é entrar de diáconos, presbíteros, depois chegarem a pastores. Felipe, não sei se pode falar. Claro. Felipe também, eu vi isso com o Felipe lá, começou como missionário, não? Foi. Depois não sei se chegou a ser diácono. Apesar de servir, mas não fui ordenado diaconato. Mas fui consagrado presbítero lá com o pastor Bruno. Ano passado, em janeiro, fui separado evangelista lá na igreja. E agora, dia 2 de junho, seria ordenado pastor. Então, aqui em primeira mão. Aqui. Isso, eu não sei se podia falar, como eu já falei. Não tem problema não. Eu não sei se quando lançar já vai ter... Se Deus permitir, né? Que eu não posso afirmar nada. E aí eu vi isso com meu pai também. Quando eu era mais novinho, meu pai foi consagrado a diácono, depois evangelista, depois presbítero, não é na sequência, acho que foi essa. Depois pastor. E isso eu acho que é interessante porque... acho que o pastor, ele tem isso. O pastor mesmo, ele tem essa questão de ter que saber um pouquinho de tudo, né? Quase aquela coisa do dono da empresa que tem que passar por vários setores até para conhecer cada segmento. Eu acho que essa questão de pastor passa muito por isso, né? Você saber como um diácono se porta, você saber como um presbítero tem que se portar, para quando você ser pastor, você saber entender, ensinar, instruir. E vocês falando me veio porque eu conheço pelo menos uns 4 ou 5 pastores que passaram por todos esses processos, assim, de... vamos chamar de degrau, sei lá, de etapas, né? Fases. E isso reflete no pastorado deles. Eu vejo que são pastores mais preparados, pastores mais entendidos daquilo que estão fazendo, né? Mais humildes. Também. Com certeza. Quando você aprende, a gente precisa aprender. Seguir a Cristo é servir. Servir a Ele e servir ao próximo. E em servir a Ele e servir ao próximo, muitas vezes você vai ter que se neutralizar para fazer a vontade de Deus. E eu vejo dessa forma, a gente queima algumas etapas dessas. O ICM tem pastores hoje que infelizmente são arrogantes. A arrogância em pessoa. Sim. Por quê? Porque ele não aprendeu a servir, a lavar uma igreja, a lavar uma cadeira da igreja, a limpar, né? Aquele trabalho que a gente realmente acha que é desprezível, né? Como se fosse o diácono é quem faz isso, é o serve-sal. Eles tem gente que olha com Desprezo muitas vezes. Porque você tá, tem gente que a gente tem casos meio que uma pessoa que é evangelista aí, estufa o peito, eu sou. E aí, tanto que uma vez eu tava limpando a igreja, uma diaconisa me olhou e disse, pastor, falei, ui, meu irmão, deixa aí. Falei, por quê? Não, deixa aí que eu faço. Eu falei, você tem outra coisa pra fazer? Falou, tenho. Eu falei, então pronto, a foda que você tem pra fazer, eu termino aqui o que eu já comecei, e o serviço anda e acaba mais rápido. Então ela ficou surpresa, porque como pastor, estava varrendo a igreja. Meu irmão, isso aqui eu faço em minha casa. Eu faço em qualquer lugar. E eu já tive uma experiência que eu fui para casa de uma tia de um amigo meu, que eu fui lavar os pratos. Ela já hospedou a gente, não deixou a gente gastar com nada. E eu lavando o prato, e ele tinha dito para ela que eu era pastor. Quando ela viu, é como se fosse algo absurdo. Sim. Ela falou, pastor, largue aí. Falei, tia, deixa eu terminar, porque isso aqui eu faço na minha casa, em qualquer lugar também. Mas aqui não, larga aí. Falei, deixa eu terminar. Largue aí. Eu larguei. Você falou, é melhor do que brigar agora, né? Então que eu cheguei para ele, falei, irmão, quando você for me apresentar as pessoas, no dia que eu sou pastor, no dia que eu sou seu amigo, se porventura perguntar alguma coisa da igreja, aí você fala, porque tem gente que infelizmente, como se diz, é pastor, parece que você virou um Deus. Exatamente. Infelizmente tem muitos pastores que se comportam, se gostam dessas regalias, né? Ficar sentado e as pessoas servindo. E eu sou meio
contra isso. Eu acho que, Graças a Deus. eu acho que biblicamente o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É o contrário, não é a ovelha que é dá a o vida contrário. pelos pastores, né? Ao contrário. É, A gente já presenciou muito, eu e Bruno, assim, junto na nossa caminhada, muitos pastores, né, que se comportaram dessa forma, que se comportam ainda hoje. Isso é algo que me preocupa e me entristece muito, na verdade. Eu sempre peço a Deus muita misericórdia, muito discernimento para vigiar o máximo possível. Porque nós, seres humanos, se a gente não tomar cuidado, a vaidade, né, a prepotência, a soberba, vai querer falar mais alto. E a gente tem que compreender, como Cristo, que eu vim para servir, né? Ele falou isso, eu vim para servir. Então, assim, não adianta, ele lavou os pés dos seus discípulos ali. Né? Naquela época, as pessoas não usavam tênis, não. O pé era sujo, era barro, era lama que pisava ali. Então, é um gesto de totalmente humildade total naquilo ali. Então, a gente vê pastores hoje em dia diferente. Pastores que chegam, em vez de chegar mais cedo no culto, né? Nós chegamos no meio do culto para chegar e ser ali o chegou o pastor, pronto. Não funciona assim, né? Eu fico muito preocupado com algumas situações e oro, na verdade, né? Eu não falo aqui como uma crítica, mas como um desabafo e entender realmente que a gente precisa não julgar, por mais que a gente saiba que biblicamente isso não é algo correto, então é um julgamento muito natural, mas orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus mostre, né, a veracidade dos fatos, como é que tem que ser. E ainda eu peço a Deus para guardar o meu coração, Sim. né? Que para a gente não terminar se contaminando com esse ambiente e terminar se achando também. Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos, ou não se tornar igual ou não pegar a aversão. Né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem também a tendência, né? Por achar aquilo tão ruim, tão feio. Agora eu também não quero mais nem estar perto e acaba que a gente se afasta de muitas coisas que não era para nos afastarmos, né? E vem cá, a gente acabou pulando. Como é que vocês chegaram ao pastorado? A gente já deu uns saltos aí. Eu ia falar ainda do que a gente estava falando, que a gente costuma não gostar dessa evidência de pastoreio. Ele estava falando aqui que a gente pede até aos nossos amigos, quando a gente vai em algum lugar, Sim. que não nos apresente como pastor, porque a gente percebe uma mudança de comportamento nas pessoas só porque nós somos pastores. E Bruno, agora que nós temos nos aproximado, eles veem o nosso perfil. A gente não faz questão realmente de ser visto pastor. A gente sabe onde Deus nos colocou, a gente sabe que a gente tem esse chamado, a gente se comporta de tal maneira, mas isso não nos descaracteriza como pessoa. A gente tem o nosso jeito de ser e a gente gosta de ser tratado realmente de forma igual. Sim. Mesmo porque nós somos, na verdade, igual, não somos diferentes. A gente sabe que tem uma responsabilidade, claro, mas não somos diferentes, somos filhos de Cristo igual a todo mundo que está ali com a gente. E eu acho que isso também termina aproximando mais as pessoas da gente, né? De um lugar onde nós passamos, foi nos ensinado de que pastor não deveria ser amigo de ovelha. E a gente entende completamente diferente, porque a ovelha nunca vai ter confiança na gente se de fato nós somos amigos dele. Então, nós somos esse tipo de pastores, que somos pastores amigos, pastores que aqueles que são mais novos têm uma referência como pais, né? Nos chama de pais, tem aquele respeito de pais. E a gente acha importante realmente a gente ter essa aproximação. Então, os nossos amigos mais íntimos já sabem. Quando chega no lugar, Vanessa, Misael, nossos amigos de convívio não nos chamam de pastores, porque nós não fazemos questão disso. É Misa, é Nessa. Nós somos tratados dessa maneira e gostamos disso. Isso não necessariamente tira de nós aquilo que Deus nos deu. Descredencia, né? Exatamente. Acho que o pastor é muita ideia do reconhecimento. Tipo assim, as pessoas vão olhar para você, pela sua atitude, vai reconhecer que você é um pastor. Você não precisa abrir a boca e falar, eu sou o pastor. Exatamente. Né? As pessoas quando falam eu sou, é porque não conseguiu conquistar de outra forma, aí quer conquistar através da imposição. E não funciona. E a gente percebe que não precisa de nada. Não precisa. Não precisa você se impor como pastor, você se impõe como pessoa, como servo, como filho de Deus, e automaticamente o respeito existe naquilo ali. A gente, Misael sempre diz assim, ele nunca troca. Os nossos amigos sabem que quando se trata de obra, de serviço a Deus, eles sabem nossa postura, nossa posição. E não precisa a gente dizer, nos respeite porque nós somos pastores. Não precisa de forma nenhuma. É automático. Às vezes até a gente vai na casa de um amigo, chega ali no momento de oração, pastor Misael vai orar. E Misa sempre fala assim, aqui você é o sacerdote da sua casa, a autoridade está sobre você. Se você quiser que eu faça a oração, eu faço, mas não porque eu sou pastor, né? Pastor, né? E nossos amigos já sabem, né? Já sabem que a nossa linha é mais ou menos assim. Próxima vez eu vou chegar assim, pastor vai orar, porque o pastor
pastor que você tá Que você dependeu entre o mundo, sabe? Você já fez uma pergunta. É, não como é foi? que foi que vocês chegaram ao pastorado? Vocês estavam... Porque a gente acabou entrando em alguns assuntos, vocês eram líder dos jovens, e depois foram para os casais. Acho que foi essa a sequência. Não. A gente foi líder dos jovens. Quando a gente saiu, a gente, na verdade, ao pós-treino, foi? Eu passei para liderar homens, ela mulher, e Tá. colocou o casal também, no mesmo pacote. E para mim foi uma luta, né? Porque, tipo assim, eu digo, como eu vou liderar homem se eu não sou pai? Eu falei, alguns homens podem me questionar, você tá falando isso porque você ainda não tem filho. Apesar de ter toda a bagagem, que trabalhei com jovens e adolescentes, porque lá era separado. Tinha o culto dos jovens e o culto dos adolescentes. Não eram juntos, eram separados. Então a gente liderava para os adolescentes e liderava também os jovens. E quando foi proposto isso, para mim foi um grande conflito, né? Eu disse, meu Deus, velho. Só que, tipo assim, quando eu tenho a certeza que Deus está me chamando para algo, digo, Deus, eu vou. Não sei fazer, se o Senhor não me ensinar, eu vou passar vergonha. Mas como eu creio que o Senhor está nos conduzindo, eu tenho certeza que a gente vai atender ao chamado e realizar aquilo que precisa ser feito, a obra. E aí a gente foi duro quando eu recebi que ia sair dos jovens, mas eu já sentia no meu coração. Deus já tinha colocado eles falar isso. Então quando eu cheguei na reunião, para mim eu não fui pego de tanta surpresa, porque já sentia isso no meu coração, que a gente, uma hora dessa, a gente ia sair. Mas para mim foi um ir, porque acabei amando trabalhar com jovem, com adolescente, porque eu me misturava com eles, né? Eu não era aquele líder que eles ficavam lá, no meio da bagunça, eu entrava no meio da bagunça e pintava eles em acampamento, ia pintar, esmalte, pasta. Sei bem como é. Grama. E acabava me misturando mesmo com ele, né? Porque eu falei, eu tenho que ser igual a isso. Se eu ficar aqui só olhando, termina que eles vão Se afasta. afastando, né? E eu preciso ser alguém que eles tenham confiança para poder desabafar os problemas. E a gente aceitou esse desafio aí, foi na mesma época. Eu fui para mulheres, ele foi para homens, juntos lideramos casais. Foi uma experiência muito boa também para a gente cresceu muito com isso. Eu me lembro que quando a minha bispa me chamou para conversar e ela me falou desse desafio com mulheres, eu tive a mesma hesitação que ele, né? Porque eu era jovem, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas nós éramos jovens e estaríamos liderando muitas senhoras e muitas pessoas com experiência familiar. E nosso relacionamento era muito tranquilo, não tinha grandes conflitos, não tinha grandes coisas para resolver e tal. Então, aí eu me lembro que ela me deu um conselho que eu guardo comigo até hoje. Ela disse, filha, você vai aconselhar dentro da luz da palavra. Use a Bíblia como sua bússola, mesmo que você não tenha experiência, use o que Jesus Cristo falou, o que Deus nos ensina, e Deus vai te conduzir, vai dar tudo certo. E eu absorvi isso. Fiz também, assim como Luiz, eu era muito apegada ao departamento dos jovens, eu queria continuar com eles, mas eu entendi realmente o que ela falou, que era um outro nível, Deus queria nos ensinar e agregar algo mais para nossas vidas, e a gente se lançou. Misa, ele foi consagrado primeiro pastor na nossa igreja. Não houve um bate-papo. Chamou pra conversar. Não, mas foi uma surpresa. Vai pro culto e vai ter que mostrar. Ele tava passando lá, de repente caiu um óleo. Pastor. Então, assim, tinha... Vai, senhor, vai para o culto domingo, viu? Eu acho muito, todo domingo você tem que ir de pinto. Sim. Né? E aí que tem consagração de diáconos, era presbítero e evangelista, não foi isso? Foi. Acho que foi. Fui, botei paletó. Até então não sabia de nada. Eu só passei a saber que ia ser consagrado porque eu sentei em um lugar. A irmã disse, não, me tem que sentar ali. Eu falei, não, meu irmão, vou ficar aqui mesmo. Não, meu irmão, digo, irmão, vou ficar aqui, deixa aqui, pelo amor de Deus. Ô, baby, tá, tem que ficar bom. E aí, fui, sentei. Quando eu tô lá, eu olhei assim, foi assim, consagrado, sentou. Enquanto nesse bullying ali, digo, vai ver alguma coisa aí. Eu comecei a desconfiar daí que ele tava na igreja. E quando eu vi a nossa filha Maiara, né? Ela mora em Dias d'Ávila. Então, nem todo final de semana ela vinha uma vez ou outra. Quando eu olhei na igreja, eu disse, ela tá aqui. E dois amigos nossos estavam lá, Aline
Eles já tinham ido pra Espanha? Acho que já tinham ido e voltado. Tava lá na igreja também. Eu falei, disse que eu não sei que eu ia adorando. Daqui a pouco teve um momento lá e me chamaram. Eu disse, rapaz, assim, nem me perguntaram assim aqui. Até porque se perguntasse, talvez ia falar não, né? Aí já. Como diz o clichê, o escolhido não tem escolha. A probabilidade, se me chamam pra estar com essa, eu dizer que não ia querer não. Eu ia dizer que ainda tá preparado, que é muita responsabilidade. E realmente eu ia tentar fugir. Então, mas quando Deus ele tem um propósito, a gente tem que se entregar aí, né? E trabalhar com homens. A gente sempre trabalhou de uma forma, a gente sempre montou comissões, né? A gente nunca fez nada só. A gente trabalha, a gente monta uma equipe, dependendo onde jogos eram quantos, 7, né? A gente bota uma equipe, determina a função para cada um. Sim. E quando eu fui trabalhar com homens, eu disse, vou montar uma equipe de 12 cabeças, não vou chamar nem presbíteros nem evangelistas, vou pegar os seres humanos normais. E aí fulano vai lá, a gente vai montar uma comissão, marquei a reunião, não descomissionou, vai estar, a gente vai estar na reunião na Com igreja. certeza tinha pizza, tinha energético, eu tenho certeza. Aí fez um café, tem que ter, né? Aí fiz um café, sentado na igreja, falei, não, que eu, tipo, a partir de agora eu vou assumir homens, e vocês foram escolhidos para trabalhando comigo aí, pra gente dar esse... trazer Deus aí pra ver desses homens aí. Pastor, bom nessa, uns tentaram pular, eu consegui segurar. E a gente foi montando uma equipe e aí, graças a Deus, as coisas foram fluindo, que a gente chegava na reunião. Eu falei, olha, eu tenho aqui toda a programação, a gente montar a programação anual. Mas eu quero ouvir de vocês. Qual os temas que a gente precisa trabalhar com os homens? E eles mesmo iam dando leite, anotando. Vamos orar a Deus, apresentava ao líder se ele estava de acordo ou não. E aí dava o aval, eu falei, pronto, foi aprovado, mão na massa agora. E graças a Deus começou houve muito conflito, né? Que muitos homens chegaram para mim, pastor, é legal aí esse negócio que você fala, esse negócio de ajudar a mulher em casa. Mas não é casa não. Irmão, se você é feliz assim, mas sua esposa é feliz assim, posso fazer nada, continue. Agora pergunta pra ela. Pergunta pra ela se ela tá feliz. Porque a gente tem uma ideia, e a mulher que cuida do lar, é como se cuidasse do lar não tivesse trabalho. Então eu comecei a trazer essa consciência. Eu digo, irmão, sua esposa acorda cedo, prepara o café para você ir trabalhar, seu filho estuda de manhã, tem que dar banho, tem que dar café, tem que arrumar, deixar pronto, ou então levar para o colégio. Quando ela volta, o que ela vai fazer? Lavar os pratos do café, começar a preparar o almoço e arrumar a casa. Quando dá o horário, ela tem que ir buscar o menino, ou voltar, dar banho, dar comida, lavar os pratos do almoço e começar o quê? A preparação da janta. Para quando você chegar, tá tudo pronto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você que acha que mulher não tem trabalho, no dia da sua folga, você vai pegar, vai vivenciar o dia dela. Você vai fazer tudo o que ela faz e vai pegar, vai dar um dinheiro a ela para ela sumir. Vai sair na hora que você sai e vai chegar na hora que você chega. E depois você conta a experiência a ela para ver como foi. Pronto. E aí eu lá em casa eu divido. Minha tarefa a gente é tudo dividido. Lá em casa eu só não lavo roupa e não cozinho, porque eu não sei. Mas o restante lá, banheiro, passar prato, passar pano, aí cara, tudo isso aí faço. E aí até botar na cabeça de muitos homens, mas graças a Deus, né? Quando Deus está na condução, o Espírito Santo convence. A gente conseguiu alcançar 90%. E as esposas testemunhavam, né? Diziam assim, melhorou, tá me ajudando. E elas ficavam realmente felizes, satisfeitas. E aí o encontro de homens que iam 5 homens, que era toda semana. Sem passar aí 35, 40 homens. E graças a Deus foi. Isso é bom, sabe que essa ideia, como a gente cresce, na verdade, né, com essa cultura de que o homem ele tem que ajudar. Na verdade, não é ajudar, né? Porque quando você fala de ajudar, é que é uma atribuição de um ser e você ajuda, mas não, é você participar também daquilo. Isso. É você compreender que a casa é dos dois, o filho é dos dois, né? Você tem essa divisão, lógico, como você falou, você não sabe cozinhar, beleza, você não vai fazer algo que você não sabe.
Então, em contrapartida, o que você pode fazer? Você vai e faz. E acho que eu lá na igreja, agora, cuidando também de homens, e aí eu tenho homem de 30 anos a um de 80 anos. Então, são universos totalmente diferentes, ritmos totalmente diferentes, e você realmente incutir, né, para as pessoas essa ideia de que o cara com 60 anos, 70 anos, que teve todo um patriarcado nas costas, de que ele tem que fazer isso, é muito complicado, né? Então, se a gente não tiver realmente esse discernimento espiritual de pedir a quem pode realmente modificar, a gente vai bater de frente e, ao invés de ser uma liderança saudável, você acaba sendo aquela pessoa que vai criar inimizades, vai criar problema, ou como alguém que quer mudar como você lida com o solar, por exemplo. E a pessoa vai terminar se afastando, não ir mais, e tentando contaminar os outros a não irem também, né? Exatamente. Nesse trabalhar com homem é árduo, é muito difícil, porque homem é igual a carro velho, só pega no tombo. Agora também, quando pega, já foi. E eu quando eu comecei a liderar homem, eu li um livro chamado Homens ao Máximo. Sim, já li. Não. É muito bom para homens. Depois que eu li esse livro, mudou a minha vida, mudou a minha visão. Porque ele lhe trata como homem, como filho, como pai, como sacerdote. Ele quebra dele, na verdade, ele quebra para ele remontar de novo. Tanto que eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma caixa, um bocado de caixa desse livro para distribuir para os homens da igreja e na rua. Porque esse livro, na minha visão, foi fantástico. Ele é um divisor de água na vida dos homens. E o autor, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Edward Cullen, um negócio desse assim, mais ou menos. Ele disse que na época ele tinha ido pregar na maior igreja no Peru. E aí, como hoje, na maioria das igrejas, o maior investimento é no Ministério de Mulheres. Sim. Né? E ele perguntando, conversando com ele, falou, não é que você não invista, mas a maior força tem que ser canalizada nos homens. E aí ele perguntou, quantas mulheres estão aqui na igreja que os maridos não são crentes? Um bocado. Mas quantos homens estão na igreja que as mulheres não são crentes? Mínimo, não é? Então, porque tudo começa do homem, né? É o princípio, né? Então, o diabo, ele sabe que se os homens despertar a vida espiritual, ele sabe que ele vai perder uma família, porque a gente vai ter uma família forte, a gente vai ter igreja forte, a gente vai ter uma sociedade fortificada em Cristo. Então, ele começa a investir, tanto que o homem, ele dá desculpa para tudo. Você trabalha, chega, vai ter um culto na sexta. Chega o trabalho tarde, tô cansado. Tudo pra homem é uma desculpa. Fora que tem umas mulheres também que é desviada, né? Que chega na hora do culto dos homens, vai fazer mercado. Inventa história, né? E lá mesmo sempre dizendo, digo, olha, não me invente de fazer mercado tal dia que é encontro dos homens. Não esqueça. Vá no outro dia ou no dia anterior. Mas depois você ficar aqui se queixando que seu marido tá perturbando, vou dizer, problema seu. Viu? Lá na igreja, eu tive uma estratégia com a Yasmin, que também está liderando as mulheres, que a gente colocou o encontro de homens e de mulheres no mesmo dia, no mesmo horário. Então, são espaços diferentes da igreja, então o marido já vai com a mulher fica embaixo, a gente fica em cima. Para não ter essa desculpa, assim, ou vai os dois ou não vai ninguém. Mas é essa de um ir e outro não ir. Então, acaba essa ideia. A gente aqui agora onde a gente tá, essa junção... Não deu muito certo, não. Esse pastor... Eu falei, pastor mesmo, a gente tem que mudar esse dia dos homens. Mas eu digo, não tá dando, porque a gente tá louvando uma coisa, as mulheres estão louvando outra, como as mulheres estão com o violão e com o microfone. Normalmente fica lá de fora. Por causa do espaço lá. O nosso espaço favorece isso, ainda né? tinha as crianças, né? Porque tem mulher que não tem onde deixar. Sim. Quem deixar as crianças. Habitualmente quem tinha que ficar era um homem, mas como estava no fogo dos homens também, tinha que ver, aí vai ficar uma criança, sabe? Quando você se junta, é uma alegria assim. Já não foi. Vou fazer uma reclamação pública aqui, que eu quero meu brindezinho. Rapaz, é uma diferença absurda de preparação, assim. A gente manda lá no grupo, cada um leva um pão, alguma coisa, chega na hora lá, a gente bota o saco de pão em cima da mesa. Não leva guardanapo, não leva talher. E a gente vai se resolver. Rapaz, das mulheres, decoração, é luz, teto caindo, é lembrancinha. É pulseira, roupa igual. Assim, A rapaz, gente vai chegar lá. Vamos ver. é paleta de cores, tem que escolher as roupas, todo mundo tem que ir nesse padrão. A gente olha lá Tem assim. card de divulgação. A Bruna e eu me ofereci da última vez que eu vi a foto da mesa de vocês, aí eu disse assim, amor, no próximo então eu vou. Eu vou pra ajudar vocês. Ela disse, não. Fique Deixa a em gente casa, em paz. Porque a gente quer sair de lá tarde, você vai me dar pressa pra gente ir pra casa. Pode deixar que a gente se vira. Vamos trabalhar. Agora eu pergunto, é bom ou não é?
É bom, velho. Rapaz, churrasco, o homem sem noção, a gente comprou tanto espetinho, nunca comi tanta carne que nem no que a gente fez churrasco lá, velho. Era a gente conversando espetinho, sobrou ainda uns 4 pacotes de espetinho lá, deu pra fazer no outro dia. Mas enfim, a gente tá caminhando aqui pra encerrar. Agora, a minha pergunta é, em que momento que você tomou um tiro? Do nada, aleatoriamente, assim. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse aí que você tomou? Foi um momento. Rapaz, do nada o homem chega lá, não, porque eu tomei um tiro aqui no pescoço. Eu falei, peraí. Calma. Um tiro no pescoço, diga aí. 29 de janeiro de 2017. 17, 18. Tudo começou pela manhã, né? A gente tava sem carro, tinha moto. Quem pilota a moto é Vanessa. Eu não gosto. E a moto não queria pegar. Eu consegui botar a moto pra pegar no tombo, né? Que é tipo no condomínio, descer a ladeira. Só que na volta que eu tô subindo, a moto derrapou, eu me esborrachei. Bati meu rosto no chão, partiu a boca. E de manhã era encontro de casais, eu acho que a gente tava indo ministrar, se não falar a minha memória. Eu fiquei com um pouco puxado. Rasgou minha calça. Já era um dia ruim, já era pra não ter saído de casa. De noite também ia ministrar. A gente foi pra igreja, fez tudo para eu voltei. E de noite fui pra igreja, ministrou, foi uma benção pro outro. A gente tinha combinado de sair pra comer acarajé. Aí no meio do caminho, não, a gente quer levar vocês pra conhecer ali uma lanchonete, poxinho, pastel de goma, essa. Agora meio fechado. Mas a gente foi, um bocado de irmão foi. A gente conversando, os irmãos começaram a ir embora, né? E a gente gosta de ficar até tarde. A gente ficou sentado, conversando, a gente brincando no parque. Quando deu umas 11h30, mais ou menos, tinha um pessoal, mais ou menos, acho que uns 5 metros da gente, levando um sambão. A gente conversando de costa. Quando a gente ouve, só pá. E quando eu levantei pra correr, pra todo mundo correr, eu já levantei e já botei a mão no pescoço. E quando eu olhei a mão cheia de sangue. Se foi que pegou em mim, velho. Aí quando eu tirei a mão, o sangue, não sei nem se tem a cicatriz, né? Tem, dá pra ver. O sangue correndo, né? E aqui doendo. Que a daqui passou, foram 2 a daqui, só que a daqui passou de raspão. Quando eu botei a mão, minha mão já tava cheia de sangue. Quando eu olhei, falei, pô, foi em 2 lugares. E aí, eu calmo, desesperado, meu amigo desesperado. Já continua no pescoço, ele, não, tá tranquilo. E só que minha mente, ela trabalhando a mil, mas a casca por fora tava como se tivesse no paro. Então, cara, mas me correndo, bonito, como é que tá? Não, tô de boa, e nossa, se tremendo, achando que ia desmaiar, no final, eu tô tranquilo, tô de boa. E pensando, eu digo, meu Deus, eu vou morrer, velho, com 36 anos. E aí me lembrei que meu pai também morreu de tiro, né, no assalto. Eu digo, como eu morri, eles não deixaram nem o filho aí pra continuar a descendência. E aí quando eu cheguei lá no hospital, veio 5 médicos, sei de onde que saiu tanto médico. E olha na maca, e olha a minha coisa, aí quando eu vi, rapaz, quem tá inchado? Eu falei, calma, que foi outra coisa. O médico rasga a camisa, eu falei, não dá pra tirar. Eu falei, pode tirar a camisa. Aí viu que aqui tava no chão, e aí olhou, não viu por onde a bala saiu. Sim. E aí tomografia rápida. Corri lá para a tomografia, quando jogou, a bala ela parou aqui. Só embaixo de minha língua, assim. A médica olhou pra mim, rapaz, você deu sorte, né? Eu falei, por quê? Pô, eu acho que ela passou 2 centímetros da veia. Você deu sorte? Eu falei, não dei sorte não. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Aí ele saiu, voltou, rapaz, você deu sorte. Eu falei, doutor, você não acredita em Deus não, né? Baixou a cabeça. Ele saiu, aí começou a doer, pediu remédio. E aí quando eu pedi do lado de fora aguardando pra saber se ia fazer a cirurgia pra remoção da bala ou não. E aí quando de repente na porta do hospital, eu disse, essa aqui eu tava nas últimas, né? Porque o áudio que a nossa amiga mandou disse, igreja, intercede pelo pastor, já tomou 2 tiros no rosto. E aí, Já exagerando, 2 tiros no rosto. E aí foi aquele alvoroço, e eu preocupado com minha mãe, porque minha mãe ela é hipertensa. Sim. Ela é hipertensa. E lá em casa a gente não é muito. A gente não sabe dar notícia, né? A gente é bem direto. Ela falou, morreu.
Eu não gostei disso. Aí quem deu foi minha irmã mais nova. Minha irmã já tomou remédio, não, porque aconteceu isso com Israel. Aí fui pro hospital, ela chegou lá me olhando com os olhos mais brancos do que já era. Mas graças a Deus ele Glória a Deus. me deu a oportunidade de... E aí eu não fiz a cirurgia, que não foi desmarcada a cirurgia que estava marcada. E aí eu não fiz, mas a bala ficou alojada. E aí eu procurei um mês para tentar remover. Tinha um amigo meu que trabalhava com um cirurgião. E eu fui no HGE. Aí quando ele falou, rapaz, se fosse mim, tá lhe incomodando? Eu falei, não. Se fosse mim, deixa aí, que aí não vai lhe incomodar em nada. E não vai tirar esse negócio não é meu. Então tá bom. Só uma bateria de exame. E aí marcaram a cirurgia, desmarca, ficou naquele, o exame venceu. 10 meses depois, nessa onde faz exame, não faz, marca, desmarca. E passei uma semana sentindo dor aqui. E, porra, que dor é isso, meu Deus? Aí na manhã eu fui trabalhar, pegar uma cliente. E senti uma dor, eu aumentou. Eu ia abrir a boca, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro, ó. Aí eu li, abri a boca e disse, ó, normal aqui, que é essa língua? E quando eu levantei a língua, tinha um buraco mais ou menos assim, ó, debaixo da língua. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que negócio preto é esse aqui, meu pau? É ventileiro, e puxei. Eu puxei de pé a bala, ali tirei a bala. Imagina, espelhou sozinho. Interessante disso que o médico ele queria fazer a cirurgia no centro cirúrgico. Ele falou, rapaz, eu posso tirar até na cadeira de dentista. Mas como é um lugar que tem muitos vasos, vai sangrar muito. Então vai precisar ter que vai ter mais um controle no ambiente. E quando eu removi a bala, né, o buraco ele ficou assim. Quando eu tirei, ela fez assim. Ele tapou na hora. E não saiu uma gota de sangue. Ele se abriu e fechou e não saiu uma gota de sangue. Eu tirei a foto e foi sensação. Imagina que ele mandou uma foto também, com uma bala assim na mão. O que é isso, Miss? A bala, deixa de brincadeira, menina, que tá brincando, ele é sério, diante de Deus, e era realmente, ele dentro do carro, assim, até os livros. Ele me mostrou já. Rapaz, que coisa, né? Mas você vê que Deus, ele guarda, né? Ele dá um livramento. Queria agradecer a presença de vocês aqui, foi massa. A gente acabou talvez nem entrando em alguns assuntos ainda que a gente gostaria, né? Mas foi bênção demais, assim, agradecer. Acho que vamos ter que marcar outro bate-papo para continuar. Finalizando isso que ele falou, e eu acho importante a gente compartilhar, que muitas vezes a gente pensa que por nós sermos cristãos, estarmos na igreja, nós somos livres de coisas como essa acontecer. Não, confesso que passa pela cabeça, realmente eu falei. Meu Deus, a gente saiu da igreja, uma pregação tremenda, Deus alcançou tantas vidas aqui através da palavra, usando ele. E a gente fazendo um lanche no meio de amigos, acontece uma coisa como essa, uma bala perdida. E às vezes as pessoas até chegaram a comentar, tanta gente ruim no mundo, acontece isso com Misael, e as pessoas dizem assim, Misael não pode morrer de tiro não. E as pessoas iam questionar e não iam entender realmente algo como isso. Mas Deus, ele sempre nos ensina nisso, que nós não estamos imunes das coisas acontecerem, que estamos no mundo e que nós vamos passar assim. Essa não foi a primeira, ultimamente também nós temos passado por algumas turbulências, vão acontecer outras vezes, mas é tão gostoso você saber que tem um Deus que você pode contar quando coisas como essa acontecem, sabe? E essa é a diferença do cristão para o ímpio. É porque a gente sabe para onde correr, a gente sabe para quem a gente vai buscar socorro, abrigo, proteção, sustento, força. Né? Então, tudo isso só nos ensina e a gente agradece a Deus, independente de ser coisa boa ou ruim o que a gente passa, é o que a Bíblia nos ensina, dar graças em todo o tempo, glorificar a Deus em todo o tempo. E a gente aprendeu com isso, quando ele contou aí, na hora que ele estava indo para a emergência e eu estava no quadro, e eu digo a ele, eu agradeço a Deus que eu estava, porque receber a notícia longe de você, para mim seria muito pior, porque eu estava vendo, de fato, como ele estava. E ele ia na frente, assim, com a mão aqui, assim. Eu, no fundo, pegando ele, assim, pela barriga, achando que ele ia desfalecer a qualquer momento e eu não ia conseguir suportar o peso dele. Eu segurando ele e o melhor amigo dele do lado, dirigindo o carro, e ficava assim, bonito, tá tudo bem?
E ele trazendo paz pra gente, da forma serena que ele se comportava. Tá tudo em paz, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele ficava dizendo isso pra gente. E por dentro eu vou morrer. O Anete tá sempre preparando minha vida. E o nosso amigo não via quebra-mola, não via sinaleira, não via nada. Pra frente e avante. Direto. E a gente naquele desespero todo e ele trazendo paz. Eu acho que até o próprio Deus usou ele naquele momento para trazer essa serenidade para nós. Então, assim, esse testemunho dele, eu acho bênção de Deus. Eu só ouvindo, tomar um tiro, uma bala perdida é um testemunho, porque eu falo assim, meu marido, tu é crente de verdade. Porque nos momentos que Deus mais prova ele, é no momento que eu vejo uma paz, assim, ele traz essa paz pra gente. Momento de luta, de dor, e ele ama Deus de verdade, sabe? Ele sabe que Deus está com ele ali presente, consolando, confortando, e isso me alegra muito. Essa convicção é importante, né? Jesus falou, né? Pai, eu não peço que os tire desse mundo, mas que os guarde do mal, que os livre. Então, nós não estamos imunes às tempestades, às circunstâncias adversas, problemas, mas a certeza, a promessa de livramento que ele nos deu, isso é uma garantia que me deixa e nos deixa em paz. É essa paz que excede todo entendimento humano, que é a paz que vai guardar o nosso coração em quem? Em Cristo Jesus. É uma das promessas que eu brinco que é uma promessa que ninguém quer, né? No mundo tereis aflições. Não é uma... No mundo alguns vão... Não, no mundo todos fato, vão ter. vai acontecer. Fato. No mundo vocês... Agora, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele falou que a gente ia passar por tribulações, mas enquanto estivermos nas tribulações, temos que ter bom ânimo, porque ele vai estar com a gente em todo o tempo, né? E Deus, quando ele me separou pro ministério da palavra, ele me disse, né? Tu, porém, seja sóbrio, sofre as aflições e cumpra bem o teu ministério. Você não está em Timóteo, não me lembro agora. Deus, eu gostei de algumas partes. Né? Gostei. Tem como a gente pular só essa parte? Com certeza. Com certeza. Mas, gente, de fato, eu agradeci vocês aí. Demais. Foi massa. Eu acho que esse testemunho final aí veio para encerrar de fato com chave de ouro aí, né? E que Deus continue abençoando vocês, continue guiando nos caminhos dele, suportando as aflições. Era bom que falasse, tirando as aflições, né? Mas não foi tirando, né? Foi suportando. É momentâneo, vai passar. Amém. Eu também queria agradecer, né? Poder compartilhar um pouquinho da nossa história e o que Deus tem feito nas nossas vidas. E desejar que Deus continue abençoando esse projeto de vocês, que vocês possam ir muito longe, porque eu sei que o propósito principal é nascidos para adorar, né? As pessoas entenderem qual o propósito de Deus em a gente estar vivo, em a gente estar na Terra. Então, que Deus faça expandir, crescer muito esse chamado que Ele tem na vida de vocês. Muito obrigado. Convite, uma honra para a gente estar aqui falando de Cristo e entendendo que realmente o nosso propósito na Terra é adorar aquele que é digno, né? De toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração e toda exaltação. É adorar Cristo, independente das circunstâncias de qualquer coisa. Independente das tribulações. Tô pronto. Galera, muito obrigado. Mais um episódio. Em breve vocês vão estar aí acompanhando outras novidades, né? Do Nascidos para Adorar. Eu tenho certeza que é só o começo do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém, galera. Deus abençoe e lembre-se, vocês nasceram para adorar. Valeu.